Dizem as lendas medievais que há 900 anos uma enorme erupção do Monte Hekla rompeu as barreiras do inferno. Quando Jeff chega à base do vulcão, o ameaçador terreno o faz lembrar dessa erupção letal. Ao escalar o Monte Hekla, eu não consigo encontrar nada vivo. Em 1104, houve uma explosão catastrófica no Hekla, em que cinzas foram jogadas na atmosfera. Lava e cinzas desse vulcão chegaram até aquele vale e cobriram os vilarejos, espalhando caos por toda a Europa. Para os católicos que observavam a erupção e ouviam os terríveis sons, havia apenas uma explicação. Quando eles viram a erupção, era como se o próprio inferno estivesse emergindo para o mundo. Eles ouviram barulhos vindos da erupção e concluíram que era o som das almas condenadas que eram arrastadas pelos demônios. Quando os teólogos da igreja medieval souberam do ocorrido em Hekla, concluíram que devia ser um sinal, uma prova da existência do inferno aqui na Terra. Mas o Hekla não era apenas uma passagem para o inferno. Era um lugar de onde os demônios podiam escapar para o mundo dos vivos. Quando observaram a erupção na montanha e viram lava e cinzas sendo cuspidas do monte, eles concluíram que eram os demônios saindo do inferno. As almas humanas ficam presas no inferno para sempre, mas os demônios não se contentam em ficar no submundo. Eles querem sair, querem se espalhar para dominar o mundo dos vivos. Mas precisam de uma passagem para sair, um lugar como Hekla. A Islândia revela que o inferno pode ser uma prisão para as almas humanas, mas para os demônios, as bocas do inferno são passagens para o mundo mortal. A paisagem da Islândia é tão assustadora, tão singular e infernal, que realmente se transformou em um lugar onde os dois mundos se encontram, o mundo humano e o submundo. Os portões do inferno são lugares onde os dois mundos colidem, onde os vivos, os mortos e os demônios se encontram. É uma ideia reforçada pela Bíblia. Novo Testamento. O livro do Apocalipse descreve os portões do inferno se abrindo. É um lugar que se abrirá e de onde os monstros sairão e provocarão caos na terra. A ideia evoluiu e acredita-se que parte do mundo foi tomado pelas forças do mal. Segundo o Evangelho de Marcos, por exemplo, o mundo está infestado de demônios. E todo tipo de sofrimento humano é causado por demônios. A crença no mundo dos vivos e dos mortos colidindo conecta a Islândia ao mundo antigo. Há milhares de anos, os gregos acreditavam que estranhos rituais lhes permitiam falar com os mortos do submundo. Os gregos acreditavam que havia vários lugares que eram passagens ou portões para os mortos, e que nesses lugares podiam encontrar os mortos e conversar com eles novamente. Os gregos encontraram um local chamado Necromanteon, onde podiam contatar os espíritos. Esse é um local grego muito antigo e significante. Aqui pode-se sentir a presença da morte. Talvez realmente haja aqui um tipo de acesso ao mundo dos mortos. Aqui, nessa câmara subterrânea, os gregos acreditavam que do outro lado dessas paredes estava Hades, o submundo. Mas para os mortos conseguirem se comunicar com os vivos, precisavam de uma fonte de vida. E só havia um jeito de fazer isso, um sacrifício de sangue. Para encontrar os mortos, você precisava de algum tipo de sangue. Os mortos precisavam de sangue. Quando esse tipo de criatura conseguisse tocar o sangue, provar o sangue, consumir o sangue, que é a vida, pode parecer para algumas pessoas que existe uma semelhança com vampiros. E a ideia de que as sombras precisam de sangue para se comunicar com os vivos novamente. O Necromanteon na Grécia. O Monte Hekla na Islândia.
Ambos os lugares sugerem que os habitantes do submundo nem sempre estão presos lá. Um evento grande, como uma erupção vulcânica, ou um pequeno, como um sacrifício, pode abrir os portões do inferno. Até mesmo o próprio diabo pode escapar. E nada confirma isso mais do que uma série de eventos ocorridos nos Estados Unidos. Século 17, Estados Unidos. Nas fronteiras das colônias originais, o Novo Mundo iria enfrentar um aterrorizante inimigo. Com apenas 250 mil colonos, os colonizadores mal haviam explorado o Novo Mundo. E nas profundezas dessas vastas fronteiras, lhes enfrentariam os demônios. Desde os textos mais antigos, esses demônios tiveram grande importância nas descrições do inferno. Eles são os agentes do diabo. São eles que tentam tomar as almas e levá-las para o inferno. Os colonos acreditavam dividir a nova terra com o próprio diabo. Essa noção de que o inferno era um local real de onde os demônios podiam escapar, que o diabo e suas legiões podiam sair e possuir as pessoas, faz parte de sua imaginação religiosa. Em 1692, o renomado padre puritano Cotton Mather declarou que a vastidão da colônia era o território do diabo e de seu exército. E em Salem, Massachusetts, os moradores acreditavam que os demônios tinham transformado o local em um portão para o inferno. Se a gente conseguir imaginar como devia ser estar no século XVII à beira de um imenso continente selvagem, para as pessoas de Salem, as florestas eram perigosas, eram misteriosas, e essas pessoas acreditavam que o Satanás habitava essas florestas e seus agentes estavam à espreita. Para os moradores de Salem, o inferno não estava completamente separado da terra, não havia jeito dos mundos se misturarem. O diabo podia escapar do inferno. Janeiro de 1692. A filha do reverendo Samuel Parris foi tomada por convulsões e ataques histéricos. À medida que a estranha doença se espalhava pelo vilarejo, os moradores de Salem acreditavam que as causas eram as forças demoníacas. Sob um intenso interrogatório, a adolescente Abigail Hobbs admitiu ter feito um pacto com o diabo. Quando questionada onde, ela respondeu: na floresta. As bruxas de Salem foram acusadas de entrar na floresta, se comunicar com Satanás, fazer pactos com ele, de lhe entregar suas almas e de serem fiéis a ele. Como o diabo é um ser poderoso e sobrenatural, se você fizer um acordo com ele, ele pode fazer coisas incríveis por você. Então você faz um pacto com o demônio porque deseja poderes sobrenaturais. Quer algo que ele possa lhe oferecer e você faz uma troca. E pacto com Satanás você paga com a alma. Os moradores acreditavam que os demônios habitavam as florestas e ameaçavam as almas dos vivos. Os próprios colonizadores explicaram desse modo que o diabo está vivo e que podia possuir as pessoas e que podia provocar o caos aqui na Terra. Os moradores de Salem estavam tão convencidos da existência de Satanás e dos demônios que acreditavam que toda a cidade era governada pelo príncipe das trevas. Em um ano, quase 150 homens e mulheres foram acusados de bruxaria. 19 foram executados. Para os primeiros colonizadores, o inferno não estava apenas sob eles, estava ao seu redor. O temor do diabo que espreitava na vastidão era tão real que mudou a história dos Estados Unidos. O medo é uma emoção tão poderosa que pode possuí-lo, pode dominar seu pensamento racional. Salem é um exemplo disso, onde toda uma comunidade é dominada pelo medo. Quando as pessoas falam de demônios, estão falando das capacidades humanas. No caso de Salem, podemos notar que foi influenciado por antigas crenças de que pessoas podiam ser possuídas pelas forças do mal. Aqui nos Estados Unidos, mais de 300 anos depois, essa crença ainda existe.
Aqueles que acreditam na existência de demônios veem sua influência sobrenatural em acontecimentos rotineiros. Não acredito que os demônios estão confinados no inferno. Acredito que muito do que nós vemos, crimes hediondos e coisas que nem imaginávamos que podiam acontecer, tem muito a ver com a influência dos demônios. Para os crentes, Satanás é um ser real, com poder sobre a terra e seus habitantes. A Escritura ensina que o inferno é um lugar real e que Satanás é uma pessoa real. Para as pessoas que pensam que há um mal palpável no mundo, que o mal é a causa de todas as coisas ruins que acontecem com os humanos, a força por trás de todo esse mal é o Satanás. Ele é a encarnação de todo o mal. Mas quem é Satanás? E por que ele ainda é temido hoje? As evidências nos levam a Jerusalém nos primórdios do cristianismo. Apenas algumas décadas após a morte de Jesus, os judeus estavam em guerra com Roma. Em 70 d.C., soldados romanos invadiram Jerusalém e destruíram seu local mais sagrado, o Templo Sagrado. A destruição do templo em Jerusalém foi um evento que todos os evangelhos relataram. Não podia ser ignorado. Foi um acontecimento grandioso. Não havia sentido nenhum naquilo. Era uma coisa horrível, de pura maldade e bastante destrutiva para nossa identidade. Para os moradores de Jerusalém, deve ter sido mais do que o 11 de setembro foi para os americanos de Nova York, pois todo o centro da cidade foi destruído. Somente em um momento de tumulto e batalha com Roma, os judeus começaram a enxergar o mundo dividido entre forças do bem e do mal. Para compreender esse acontecimento catastrófico, os cristãos viram o mundo dividido entre o bem e o mal. Deus representava as forças do bem, e o mal era representado por Satanás. O mal existe. Seu nome às vezes é Beliar, que significa sem luz. Ele pode ser chamado de Mastema, que significa ódio. Pode ser chamado de Satanás, que significa o inimigo. Mas será sempre o príncipe das trevas. A crença de que a batalha entre o bem e o mal era travada entre Deus e Satanás permanece até hoje. Para aqueles que acreditam em Satanás como uma força potente, responsável por todo o mal que afeta a humanidade, ele é o autor dessas atrocidades. Eu acredito na existência do Satanás. Ele é o ser mais astuto, bonito, incrível e perfeito que você pode imaginar, mas em seu interior não há nada além de maldade, trevas, mentiras e falsidade. Do Monte Massaia, na Nicarágua, ao Monte Hekla, na Islândia, acredita-se que os portões para o inferno podem trazer o mal do submundo para a superfície da Terra, infiltrando-se em nossas vidas. Não é apenas uma ideia, não é fruto da imaginação de alguém ou algum lugar místico que se ouviu falar na história. O inferno é um lugar real. Existem muitas pessoas no inferno. Há literalmente no inferno, bem neste instante. Inferno, para os crentes de hoje, é uma realidade temida. Não é apenas uma ideia, não é fruto da imaginação de alguém ou algum lugar místico que se ouviu falar na história. O inferno é um lugar real. Cada um de vocês merece ir para o inferno hoje. Aleluia. Vocês merecem passar a eternidade num lugar chamado inferno. Aleluia. Há séculos, padres e pastores vêm alertando seus seguidores de que nada além de uma fina camada de terra os separam do pesadelo eterno sob nós. Há relatos de pessoas que ficam ansiosas e desesperadas para saber se são um dos eleitos, se serão salvas ou condenadas. Há pessoas que ficam loucas, justamente por causa desse medo de serem condenadas. Esse temor há muito tempo enraizado existe até hoje. 70% dos americanos acreditam no inferno. O fato de a maioria dos americanos acreditar no inferno é significativo. Em termos psicológicos, acredito que a ideia de inferno ainda tem poder sobre os americanos. Particularmente, a razão de eu seguir o Evangelho e ter sido salvo é porque eu não queria morrer e ir para o inferno.